A Lei 13.964 de 2019, que modificou artigos dos Códigos Penal e de Processo Penal, criando inclusive a figura do juiz das garantias, é o tema da nossa entrevista de hoje. Bom, no Código Penal, nós poderíamos citar a alteração que permite o cumprimento de pena privativa de liberdade por até 40 anos de prisão, quando anteriormente esse limite era de 30 anos. Já no Código de Processo Penal, foram várias as alterações. A primeira delas que podemos citar é a própria criação da figura do juiz das garantias, onde você agora traz o Código de Processo Penal para o sistema acusatório e não inquisitorial. Ou seja, durante a fase do inquérito ou da investigação titularizada pelo Ministério Público, o juiz das garantias poderia, por exemplo, deferir ou não medidas cautelares como prisão, interceptação telefônica, prisão temporária, quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático, e após o recebimento da denúncia, aí sim entraria a figura do juiz da instrução e de julgamento. Então haveria essa distinção nessa atuação no tocante ao juiz das garantias. Outra alteração muito importante no Código de Processo Penal foi a criação da cadeia de custódia da prova. Esse é um tema muito atual, no tocante à perícia realizada em dispositivos eletrônicos. Então, hoje é muito comum nas investigações a apreensão, por exemplo, de um aparelho celular. E como fazer a perícia desse dispositivo, seja do telefone, seja do computador? Então, o próprio Código de Processo Penal, ele estabelece um passo a passo de como isso deve ser feito, desde a apreensão do equipamento, da sua perícia, até o descarte daquela prova. Aquele preso, aquela pessoa que está sendo processada e foi denunciada por um crime doloso contra a vida, foi ao tribunal do júri. Ainda que ela vá ao julgamento em liberdade, se ao final ela restar condenada a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, ela será imediatamente presa. Não haverá necessidade de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos. Outra alteração trazida também, e aí já na legislação extravagante, foi no tocante à colaboração premiada. Na colaboração premiada, onde anteriormente havia a possibilidade de se decretar a prisão de alguém que foi delatado com base na delação premiada, na colaboração premiada. Hoje não é mais possível. A delação premiada ela serve para a instauração de investigação, mas não poderá servir de suporte para a decretação da prisão ou mesmo a condenação daquela pessoa que está sendo investigada. A Lei 13.964 de 2019, ela foi sancionada pelo Presidente da República em 24 de dezembro e entraria em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. O ministro do Supremo Tribunal Federal, em regime de plantão, o ministro Dias Toffoli, ele entendendo pela aplicabilidade da lei, mas no tocante ao juiz das garantias, ele resolveu por bem postergar a sua aplicabilidade no prazo de 180 dias, entendendo e até razoável que os tribunais pudessem se adequar no tocante ao sistema, no tocante à funcionalidade, a questão da substituição dos magistrados, nas comarcas onde só existe um juiz, como isso vai funcionar. Então ele entendeu por postergar e, no meu entendimento, foi uma decisão até salutar, uma decisão que realmente atende à aplicabilidade, que também nós não desejamos que haja uma aplicação sem qualquer critério, como de fato isso iria funcionar. Depois dessa decisão, houve uma nova decisão do ministro Luiz Fux, suspendendo sine die, ou seja, sem prazo determinado, a aplicação do Instituto. Essa discussão ela deve retornar depois do recesso do Supremo Tribunal Federal e haverá o julgamento das ações que discutem a constitucionalidade desse instituto, que é o juiz das garantias. Então, alguns ministros já se posicionaram a favor, outros se posicionaram contra, e só com o julgamento do mérito dessa decisão, caso não haja uma nova decisão revogando essa liminar, caso não haja, quando no julgamento do mérito, aí sim nós teremos uma decisão definitiva acerca da aplicabilidade ou não desse instituto. E para estudar os efeitos da aplicação desta lei, que ficou conhecida como pacote anticrime, o Tribunal de Justiça de Sergipe criou um grupo de trabalho. Entenda como funciona.
A reunião foi a primeira do grupo de trabalho composta por magistrados e servidores e que estará responsável pela elaboração de estudos sobre os efeitos da aplicação da Lei 13.964 de 2019 do pacote anticrime do Poder Judiciário de Sergipe. O grupo de trabalho se reunirá toda semana, colherá sugestões de outros órgãos do sistema de justiça e apresentará à presidência uma proposta para o devido cumprimento da lei. Começou as conversas iniciais, hoje algumas ideias surgiram, que vai se prolongar durante o período que nós estabelecemos, que é de discussão inicialmente e depois de discussão de aprovação das propostas para submeter ao presidente do Tribunal de Justiça. A Associação dos Magistrados de Sergipe, AMASE, que também é membro do grupo de trabalho, participou deste primeiro encontro. A AMASE trouxe algumas sugestões colhidas junto com os juízes. Essas sugestões levam em consideração toda a experiência e know-how que nós temos no dia a dia na condução dos processos, justamente para causar o menor prejuízo possível. Toda alteração legislativa, em especial uma alteração legislativa desse tamanho, vai trazer algumas situações incômodas, algumas questões que precisam de adaptação. Estamos buscando que essas adaptações sejam o menos prejudicial possível, não só para o juiz, para os servidores, mas para os jurisdicionados e todos aqueles que atuam na cadeia da justiça, promotores de justiça, advogados, e a jurisdição seja prestada da melhor forma possível. Na reunião, também foi discutida com a Secretaria de Segurança Pública a ampliação das audiências de custódia para todos os flagrantes no estado de Sergipe. No final do ano 2019, 70% dos flagrantes do estado já estavam submetidos a audiências de custódia. Também hoje foi discutido a ampliação da audiência de custódia, que passa a partir do dia 24 a ser todos os presos no estado de Sergipe, pessoas que foram presas no estado de Sergipe, em flagrante, serão submetidos à audiência de custódia, que nós fixamos inicialmente que todas serão realizadas na cidade de Aracaju. E esse foi o Sergipe Justiça de hoje, que vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!